A gente está recebendo o coordenador das graduações em Direito e Relações Internacionais do IBMEC-MG e ele que também é mestre em Direito Internacional, Dorival Guimarães Pereira Júnior. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia, aos professor. ouvintes. Professor, só para a gente atualizar um pouco mais o nosso ouvinte, né, para a gente conduzir nossa entrevista, a gente tem acompanhado essa crise que tem ocorrido, essa crise econômica na Venezuela, que está fazendo com que muitas pessoas de lá passem para o Brasil. E tem essa cidade de Pacaraima, né, que é uma cidade pobre, como o senhor falava com a gente agora há pouco, antes da gente começar a entrevista, e que por isso talvez lá tenha ocorrido esses conflitos. Se as pessoas estão fugindo de uma crise, chegam numa cidade que também não tem um poder econômico tão grande, isso acaba gerando conflitos. O senhor diria que a questão é apenas essa ou vai muito mais além? É uma questão realmente legal? Bom, na verdade, a questão ela vai envolver o lado social, o lado humanitário e o lado da estrutura, né, que a fronteira com o Brasil e o lado venezuelano, ela se apresenta. Hoje nós temos a cidade de Pacaraima, como você citou, ela tem cerca de 10 mil habitantes. Desses 10 mil habitantes, hoje nós temos mais de 30 mil venezuelanos somadas à população já existente. Numa área de pouca estrutura física, né? A maior parte desses venezuelanos, que hoje já chegam a cerca de 60 mil, segundo dados de organizações não governamentais, somados a essa situação precária da área da fronteira, isso gera uma série de problemas estruturais, muitas vezes ligados, mesmo que falsamente, depois nós vamos falar sobre isso, ligadas à questão dos venezuelanos. Os venezuelanos não são um problema. Na verdade, essas cidades, a infraestrutura precária que são um problema. Professor, e o que o Brasil poderia fazer, na sua avaliação? Qual seria a forma correta de agir em relação a essa imigração que hoje já é um fato consumado? Ela está acontecendo realmente. Sim, nós temos aí cerca de 60 mil venezuelanos já no Brasil. A maior parte exatamente no norte, ainda no estado de Roraima, poucos foram aqueles que já desceram para outras regiões do Brasil. O que o Brasil deve fazer é intensificar as ações de acolhimento. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, ele disse que não há como hoje a União incrementar essas ações, mas é isso que o Brasil precisa fazer. Por outro lado, o estado de Roraima já ajuizou a segunda ação junto ao STF, pleiteando exatamente o fechamento das fronteiras, o que é impossível. É impossível por várias razões. Seja porque o Brasil veda o acolhimento humanitário na sua própria Constituição, seja porque o Brasil aderiu a tratados internacionais em matéria de direitos humanos e não pode simplesmente rasgá-los em razão de uma justificativa financeira. Por outro lado, o Brasil tem uma legislação nova em relação à imigração. A lei da migração foi aprovada no final do ano passado, uma lei moderna, aberta, que substituiu a lei 6.815, que era do regime militar, da década de 80. A nossa lei já é adaptada para situações como essa. Então, os venezuelanos, quando aqui chegam, eles recebem o chamado visto humanitário, ou visto temporário para acolhida humanitária, que faz com que, primeiramente, eles sejam regularizados legalmente, mesmo que não tenham toda a documentação exigida, e que eles não possam ser obrigados a voltar, ou seja, esse é o chamado princípio do não reenvio. Então nós já temos o arcabouço jurídico para isso. O estado de Roraima, o que ele busca junto a essa ação é algo impossível. Por outro lado, o pleito é legítimo no sentido de obter apoio do governo federal, um apoio maior para a distribuição desses venezuelanos, o que não geraria um grande impacto, né? Em falar em grandes centros, que tem já um número de imigrantes, principalmente haitianos, também refugiados de outros países africanos, e que nós não temos notícia de cenas como essas. Justamente o que se precisa no Brasil agora é a adoção de uma política de reassentamento desses grupos, né? Nós estamos falando de cerca de 60 mil pessoas. Se diluirmos isso na população brasileira, isso é um número ínfimo. Até porque o Brasil já tem um número muito pequeno de imigrantes em relação a outros países. Nós temos cerca de 1% da nossa população de imigrantes e países vizinhos como a Argentina tem muito mais do que o dobro desse percentual. Professor, tem algum estado aqui no Brasil, por exemplo, que o senhor poderia indicar que está conseguindo lidar bem com essa situação? Eu nem me refiro aos que estão fazendo fronteiras, né? Porque alguns desses refugiados já conseguiram entrar bem no Brasil. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente vê muitos estrangeiros, né? O senhor tem um exemplo, assim, do que está acontecendo, de ações que estão sendo feitas, que estão conseguindo incluir esses refugiados, essas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo, e que seria um indicativo de que tem jeito de conviver com essas pessoas, com esses refugiados, ampará-los?
Sim, bom, na verdade a gente primeiro precisa separar quem são esses imigrantes. Nós temos diversos tipos de imigrantes, desde os imigrantes, aqueles que vêm com um contrato de trabalho, ou seja, que já foram contratados e que vêm de um país para o Brasil para aqui trabalhar. Nós temos aqueles que são os imigrantes forçados, como o caso dos venezuelanos, né, que em sua maior parte não são considerados refugiados, porque os refugiados são aqueles que são vítimas de fundado temor de perseguição. Muitos dos venezuelanos que aqui chegam não são vítimas de fundado temor de perseguição, mas eles precisam sair de lá, porque é uma grave crise econômica, política, institucional. Esses são aqueles imigrantes também forçados, mas não refugiados, considerados passíveis do visto de acolhida humanitária. Todos eles têm casos de bom acolhimento no Brasil. O Brasil é considerado um país, nós somos, né, enquanto brasileiros, considerados abertos aos estrangeiros. Hospitaleiros, né? Hospitaleiros, né? Minas Gerais tem recebido muitos sírios, principalmente os sírios cristãos. A população síria muçulmana normalmente se dirige a São Paulo e a estados do sul, onde já existe uma população que adota a religião islâmica, e isso seria fator de uma maior adaptação. Então nós temos casos muito bem sucedidos. Eu há pouco tempo recebi no escritório um indiano que veio para o Brasil exatamente numa região que ele teve problemas aí de perseguição religiosa e hoje está aqui inserido no mercado de trabalho, está aqui desenvolvendo sua profissão, né? Agora já vai se casar com uma brasileira e o que a gente percebe é que há muitos casos bem sucedidos. O que se precisa fazer é dar o acolhimento. O chamado legítimo imigrante, nós somos um país de imigrantes, né? Ele vem com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, conseguir de alguma forma se adaptar, né? Isso não acho que não vejo problema nisso, não. O senhor criticou, professor, a questão e a postura do governo em relação a essa questão da imigração venezuelana para o Brasil. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, agora ministro da Segurança Pública, na verdade, né? Ele argumentou falta de dinheiro para poder manter esse pessoal todo que vem para o Brasil. A gente viu nos últimos anos, especialmente depois que o presidente Temer assumiu o comando do país, uma mudança nas relações exteriores do Brasil com os países aqui da América do Sul. Ao longo dos anos do governo do PT, a gente viu uma proximidade muito maior com países como a Venezuela, por exemplo, e houve um distanciamento diplomático desses países a partir do momento em que o presidente Temer chegou, como eu disse, ao comando do país. O senhor acha que, de alguma maneira, a forma com que o governo vem reagindo ultimamente a essa crise de imigração, ela reflete um pouco essa política externa que o Brasil tem hoje? Não, Rodrigo, na verdade eu acho que aqui há duas questões diferentes. De um lado, um posicionamento do governo com relação à aplicação da nova lei. Ou seja, a nova lei que entrou em vigor em novembro do ano passado, então durante o governo Temer, ela precisa ser colocada em prática. Então, instrumentos fazem, de um lado, com que isso seja permitido. A autorização maciça de vistos temporários é instrumento da nova lei. Por outro lado, esse distanciamento ou resfriamento das relações com alguns dos nossos vizinhos acontece muito mais pela parte contrária, justamente porque muitos desses estados não conseguem se posicionar ou não desejam se posicionar de forma muito clara com relação ao presidente que foi visto por alguns como um presidente interino ou em substituição. Então, muitos não querem literalmente tomar partido ou se posicionar com relação a isso. Isso é natural em situações como essa, então há um certo resfriamento, não tanto distanciamento. Mas eu acredito que há, pelo menos da parte jurídica e da parte política, talvez não seja na mesma velocidade, mas há uma demonstração de interesse na ajuda, porque agora não há uma questão de bandeira, sim de acolhida humanitária. Professor, na sua visão de especialista, na sua opinião, né, qual deve ser o caminho adotado pelo nosso próximo presidente que vai herdar toda essa crise que a gente está vivendo aqui no país relacionada a essa questão da imigração? Primeira coisa é cumprir o que a lei, o que a Constituição já prevê. A ideia de se fechar fronteiras, de se impedir a acolhida humanitária, principalmente no momento em que o Brasil tem acolhido menos do que países vizinhos, como a Colômbia, né? A Argentina já recebeu mais venezuelanos do que o Brasil. E eu tenho a dizer que ela já recebeu 2 vezes mais, né? Nós temos aí quase 100 mil venezuelanos na Argentina e mais ou menos 50 ou 55, 60 mil venezuelanos no Brasil. Então, cumprir a lei
e demonstrar claramente que o Brasil cumpre os compromissos que ele assumiu, é coerente com o seu histórico, é coerente com a sua história enquanto país formado por imigrantes, independente do presidente que vem assumir, independente da posição política, do viés ideológico, não se pode esquecer isso, uma questão principiológica. O Brasil tem esculpido na nossa Constituição princípios de garantia, de respeito aos direitos humanos e igualdade de direitos previstos na lei a todos aqueles estrangeiros que vêm aqui. O que se quer não é criar uma situação mais favorável ou desigual em relação aos imigrantes, como se eles tivessem mais importância que dos brasileiros. Na verdade, o que o Brasil deve fazer é fornecer a esses indivíduos segurança, fornecer possibilidade que eles possam aqui viver, caso queiram. Nós conversamos com o coordenador das graduações em Direito e Relações Internacionais do IBMEC-MG, mestre em Direito Internacional, Dorival Guimarães Pereira Júnior. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Acho que ajudou muito o ouvinte a entender um pouquinho desse panorama que a gente vive, às vezes pensando que é distante da gente, porque está lá em Roraima, mas não. Essa realidade chega muito próximo, sim. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Dorival, um prazer. Obrigado, Delma. Obrigado aos ouvintes. Obrigada, bom dia, professor.